Bom dia, vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão do livro de Jó. Vamos fazer uma pequena introdução aqui do capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Bildade era um dos amigos de Jó que estavam ali a consolar quando soube da situação que Jó estava enfrentando. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifício em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaça a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. Então aqui ele está questionando Jó, ele acusa Jó de presunção e impaciência. Por tudo aquilo que estava sucedendo, ele questiona aqui como ele estava sendo tratado, como eles estavam sendo tratados, os amigos dele que estavam ali a consolar. Ele diz assim, ó: porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Então eles estavam sentindo que Jó estava tratando eles com indiferença. Jó estava sendo presunçoso e impaciente diante de toda a situação que estava acontecendo. Já no 19, aqui foi só uma introduçãozinha do 18. Já no 19 diz assim, Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. No 18, o amigo está questionando Jó. Aqui já é Jó questionando os amigos. Jó respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecerei a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tens de como me vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se devera vos levanteis contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é quem me transtornou com a sua rede e me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entristecerou e não posso passar, e as minhas veredas pôs trevas. Da minha honra se despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Então aqui Jó está falando o que Deus fez com ele, de toda a situação que ele estava vivendo. Quebrou-se todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E me faz inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como de um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Então, olha só aqui o que Jó está dizendo. Na saúde se tem muitos amigos, mas na doença, aqui até os parentes se esqueceram dele. Olha só o que ele diz: os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Só esses 3 amigos de Jó estavam ali ao lado dele para consolá-los. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se me fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram e levantando-me eu, falaram contra mim.
todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até o que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele, a minha carne se escapou, só a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos vós de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me persegues assim como Deus, e da minha carne vós não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, que me dera que se agravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que deveras dizer, porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Tende vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Observe que diante de toda essa situação que Jó estava vivendo, mas ele disse bem que algo que ele diz bem aqui, ó. Porque sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois se consumirá a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Você vê que a fé de Jó permanecia inabalada. Aqui ele estava relatando toda a situação que ele estava passando, ele estava se queixando e da obstinação e dureza do coração dos seus amigos. Eles estavam ali para consolar Jó, mas eles estavam questionando, acusando Jó de ter pecado, dizendo que era para Jó confessar o que ele tinha feito. E Jó diz assim: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escaparei só com a pele dos meus dentes. Ele diz assim: porque me persegui assim como a Deus, da minha carne vos não fartais? Mas ele tinha uma confiança que o Senhor dele, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que Deus estava olhando para ele e no momento certo Deus ia sarar, ia tirar Jó de toda aquela situação que ele estava vivendo. Observe que ele falou que até a família dele, até os parentes dele, os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Todos esqueceram de Jó. A sua mulher disse que ele era para deixar a blasfema contra esse Deus e morre. Ela não, nem a esposa não consolou Jó. Ela queria que Jó amaldiçoasse Deus e morresse. E ele diz: falas que nem uma louca, porque ela não sabia o que estava falando. Mesmo ele estando em toda essa situação, mas ele sabia, a fé dele permanecia inabalável, que no momento certo Deus ia restaurar a saúde dele. É assim que temos que ser. Será que temos a fé igual a de Jó? Quando nos encontrarmos em uma situação difícil, de enfermidade, porque muitos questionam logo a Deus. Então que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler, para meditar, para conhecer mais sobre a história de Jó e a história dos outros patriarcas. Cada um desses patriarcas, ele tem uma história de dificuldade, mas eles têm uma história de vitória, porque Deus está no controle de tudo e de todos. Tudo que venhamos fazer, seja para louvor e glória do nome do Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de glória. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação.
Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.